Bem-vindo novamente ao curso Spring Boot Essentials, e a partir dessa aula nós vamos começar a falar sobre o Spring Security. Então o Spring Security é um projeto que também faz parte do mundo aí do universo Spring, e ele facilita bastante na autenticação e autorização das nossas aplicações. Bom, para a gente começar aqui, nós vamos focar aqui na parte do Spring Boot. É um projeto bem grande esse Spring Security, nós vamos tentar sintetizar ele em algumas aulas para caber aqui dentro do nosso projeto com Spring Boot. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é adicionar aqui a dependência. Como nós estamos trabalhando com o Spring Boot, nós vamos trabalhar com o Spring Boot Starter. Então, vamos copiar aqui essa dependência. Vamos dar um Ctrl V. E ao invés de colocar Spring Boot Starter Data JPA, nós vamos colocar Spring Boot Starter -security. Você espera um tempo até todas as bibliotecas serem importadas pelo Maven. E só de você adicionar isso daqui, você já está com a sua aplicação relativamente segura. Brincadeira, não está não, mas você vai precisar de autenticação agora para fazer as requisições. Vamos iniciar aqui o nosso projeto. E enquanto isso eu vou abrir o Postman. Então nesse primeiro momento vamos fazer a configuração trabalhando apenas com memória. Depois nós vamos fazer utilizando o Spring Data JPA para pegar os dados do banco. Então só de você adicionar aqui esse cara, você pode ver que um password ele foi gerado para você, porque a partir de agora todas as requisições que você fizer, como por exemplo, vamos pegar aqui somente para de estudantes, ao clicar em Send você vai ter aqui acesso não autorizado. Ele está requerendo autorização para acessar esse recurso. Bom, para você colocar a autorização utilizando Postman, você vem aqui, tá vendo aqui nessa abinha autorização, Authorization. Em vez de No Auth, vamos trabalhar com Basic Auth, que é nada mais do que o login. E qual é o login? O usuário, username é user e o password é esse cara aqui que foi gerado para você. Ctrl V. Você clica aqui em Update Request, ele vai adicionar no header um Basic. Esse aqui é só esse Authorization Basic e esse valor, esse hash. Mas isso não está criptografado, então isso não é seguro. Então eu aconselho vocês a, se estiverem utilizando em ambiente de produção, trabalharem com HTTPS para evitar que alguém roube isso daqui de vocês. Então nós clicamos agora em Send e nós temos aqui o nosso resultado. Bom, então essa é a parte mais simples. Você só adicionou o Spring Starter Security, você já tem um certo nível de segurança no seu projeto. Agora, como é que a gente pode configurar o nosso projeto um pouquinho melhor? Primeiro vamos adicionar um novo pacote aqui. Botão direito, Package, Config. Vamos adicionar aqui uma nova classe e vamos chamar essa classe de Security Config. Então tudo isso que a gente está fazendo aqui tem na documentação do próprio Spring. Nessa classe Spring Security Config, vamos adicionar a anotação Enable Web Security. Você basicamente precisa sobrescrever dois métodos. Na verdade, você precisa estender primeiramente uma classe Adapter, que é o Web Security Configurer Adapter. Web Security Configurer Adapter. E você sobrescreve dois métodos dessa classe. O primeiro método você deve sobrescrever, você pode apertar Ctrl O, é o Configure HTTP, que nós estamos trabalhando aqui com a HTTP Security. E o outro método, na verdade, você não tem que sobrescrever, mas você precisa configurar, que é onde você vai colocar a sua autorização. Public void configure global. E aqui você coloca Authentication Manager Builder Auth.
Então, é esse método configure global que nós vamos anotar aqui como @autohired para o Spring tomar conta para a gente, que vai realizar a autenticação antes de você acessar o seu endpoint. Nesse exato momento, nós queremos trabalhar apenas com autenticação em memória, então nós vamos criar dois usuários aqui, garotão em memória, out.inMemory authentication, e vamos colocar aqui dois usuários, .withuser, vamos colocar o username aqui, bom, vamos manter aqui o DevDojo, propaganda, melhor canal de cursos de aulas do Brasil, ferrando com a vida de todo mundo que quer vender curso. E esse cara aqui, ele tem apenas uma permissão, que é a permissão user. Legal, então nós temos o nosso primeiro usuário, mas vamos criar dois usuários. Para você fazer o link entre dois usuários, você utiliza esse end.withuser. Bom, preguiça de escrever tudo. Ctrl V. Vamos criar esse aqui. Esse vai ser o admin. Password eu vou manter o mesmo, só que agora eu vou adicionar duas autorizações. Uma autorização de usuário e a outra autorização de admin. Então, nós temos dois usuários. Temos um erro aqui. Volta a lançar a sessão. Um William, senha, password, o DevDojo como usuário e o admin como usuário e admin. Por que a gente adicionou dois aqui, não só admin? Porque o Spring Security ele funciona olhando as permissões que aquele usuário tem. Então, por exemplo, se você colocar que você tem acesso a determinado recurso para o role, para a permissão user, e se o admin tiver permissão admin, admin não é user. Então, é por isso que nós adicionamos aqui user e admin. Para tudo que o usuário admin tiver acesso, o user tiver acesso, o admin também vai ter acesso, mais as próprias permissões deles de admin. Ok, então nós temos dois usuários agora. O que nós precisamos fazer é configurar aqui o nosso HTTP. Eu quero deixar todo mundo configurado, quero deixar todo o meu sistema seguro. Então é mais fácil de trabalhar dessa forma. http://authorize-requests. Eu quero autorizar qualquer requisição e elas têm que ser autenticadas. E o método de autenticação que eu quero é o HTTP Basic. Então você tem HTTP Basic, você tem Form Login, você tem outros aqui, mas no nosso caso eu quero só o HTTP Basic aqui, que é quando você manda lá no header uma autorização. Legal, então vamos fazer os testes e ver se o nosso código continua funcionando do jeito que a gente quer. Só que agora nós temos que utilizar esses valores aqui. Vamos reiniciar. Você pode ver que não tem mais aquele password gerado automaticamente. Vamos testar aqui no nosso Postman, fazendo um send com o último valor, porque nós não atualizamos aqui, continua com a mesma autorização. Nós temos bad credentials. Agora vamos fazer uma pequena alteração. Vamos aqui em Authorization. Ao invés de user, eu vou colocar William e o password eu vou colocar DevDojo. Vamos colocar Update Request para atualizar o header e clicar em Send novamente. E agora nós temos o resultado. Então dessa forma é muito simples. Mas e o admin role? Ou a role admin, o que a gente pode fazer com ela? Bom, no Spring você tem algumas formas de você proteger os recursos. Uma delas é se você vir aqui no endpoint e proteger de acordo com o URL.
O problema é que nossa URL aqui, na verdade, nós precisamos até fazer uma refatoração e deixar de uma forma que seja mais fácil proteger por URL. Por exemplo, no nosso caso aqui está tudo começando com estudante. Na verdade, seria mais interessante se, por exemplo, alguns métodos aqui a gente começasse com admin barra estudantes, porque se a gente quisesse colocar o role por admin para cada um dos métodos, você faria somente uma vez utilizando um método aqui chamado entMatcher. Então é nesse entMatcher que a gente colocaria aqui as nossas URLs. Mas no momento, como nossas URLs não estão muito legais, a gente pode fazer uso de uma anotação que é para pré-autorizar antes de você executá-la. Então, por exemplo, digamos que vamos utilizar esse método aqui. Digamos que para você fazer... não, vamos no delete, mas mais real. Para você deletar determinado estudante, você precisa ser um administrador, você precisa ter aquela role admin. Então o que a gente vai fazer? Vamos falar, olha, antes de você deletar esse estudante, pré-autoriza e verifica se o cara que está vindo tem role admin. E para você fazer esse cara funcionar, eu perdi algumas horinhas até me tocar nisso, você precisa vir aqui nesse Enable Web Security embaixo e colocar @enable global method security. E além disso, você ainda precisa falar aqui que o pre-post enable é true. Bom, dessa forma, todas as vezes que ele for executar, você já vai estar aqui pedindo autorização para cada requisição. Você precisa estar autenticado e ainda para você executar o delete, você precisa ter a role admin. Bom, vamos então reiniciar e ver se está tudo funcionando. Cadê o nosso postman? Bom, nós queremos deletar, vamos ver, temos o estudante 1, vamos deletar um estudante lá para frente, vamos deletar o 5/5. Eu estou com o usuário William, vamos colocar aqui delete. Tá lembrando, estou com o usuário William, William tem a role user. Vamos clicar em send. Tá, então é isso aqui que eu também queria falar para vocês. Quando vocês estão fazendo requisições GET, você não tem esse problema. Mas quando vocês estão fazendo qualquer requisição que vai alterar o estado do servidor, existe essa proteção de Cross-Site Request Forgery. Isso daqui é uma proteção que o Spring Security, além de várias outras que ele adiciona, tem para proteger o seu site de requisições forjadas. Então, o que é uma requisição forjada? Imagina que você está logado lá na sua API, seus clientes estão usando, aí o seu cliente não tem o que fazer da vida, em vez de estar trabalhando, fica passeando pelo Facebook, clica num link malicioso. Esse link malicioso tem como fazer as abas, alguma aba que tenha uma seção logada, que o cara esqueceu de deslogar antes de fazer besteira, fazer algum tipo de requisição, ou seja, delete, post e assim por diante. Esse Cross-Site Request Forgery é isso, é quando um site malicioso força uma requisição, ele forja uma requisição para você, do seu usuário. Isso porque o usuário esqueceu de deslogar. Então, o próprio Spring ele protege você disso. Então, como nós estamos fazendo aqui utilizando o localhost, estamos no mesmo computador, vamos ter que desabilitar isso momentaneamente. Bom, para desabilitar, vamos voltar lá no Security Config. Depois de HTTP Basic, nós vamos falar end.csrf.disable. Pronto.
certo? Vamos clicar em Send. E agora nós temos acesso negado. Vamos trocar aqui o usuário Wina para admin. E vamos clicar em Send. Nós temos aqui a nossa requisição do usuário deletado. Bom, e se você quiser pegar aquele usuário? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar esse get. Nós podemos colocar aqui @authentication principal user details. No nosso caso eu não quero fazer absolutamente nada com ele, então eu vou só apenas colocar um salt aqui, user details, e colocar um breakpoint. Vou reiniciar aqui o servidor e fazer uma requisição get, passando o valor 1. Bom, vou clicar em Send. E você pode ver aqui que nós temos já os dados preenchidos. Então temos aqui o password, ele não vem por padrão, username, e temos aqui authorities, essas duas permissões que nós demos. E ele adiciona também, esse user details é uma classe do próprio Spring, e ele tem esses atributos que por padrão eles são true. Então, se a conta está expirada, se a conta foi bloqueada, se as credentials estão ou não expiradas e se a conta está, se o usuário está ativo ou não. Bom, então nessa aula era isso que eu queria falar para vocês, e na próxima aula vamos ver como é que nós podemos adicionar a conexão com o banco de dados para fazer a validação diretamente por lá. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Falou!